Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Com esse Salmo de 47, versículos 1 e 2, nós saudamos nossa amada igreja neste dia de domingo e vamos dar início à nossa escola dominical dessa manhã com uma oração. Oremos, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem nos feito e tem nos dado, porque o Senhor impera sobre toda a terra, Senhor. O Senhor é o grande Rei de tudo, de todos, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te adoramos. Por isso, nós te louvamos do santo nome, Senhor. E agora aqui reunidos, Senhor, na nossa igreja, ó Pai, para cultuar a Ti, Senhor. Opera em nossas vidas, abre nossos corações, nos dê entendimento, conhecimento, para que busquemos a Ti, Senhor. Ó Senhor, peço pela nossa igreja, Senhor, esteja presente em cada lar, Pai, contemplando com as Tuas misericórdias cada vida, cada família, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus, pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e vamos ler os versículos 1 e 2 com a nossa irmã Maria Anice. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cantaremos agora o hino de número 37, Santo Nome. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render, poder e honra e glória a ti nós vimos tributar. E com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que está nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. Nesse momento, passamos a nossa aula da escola dominical, que vamos falar hoje sobre adoração. Adoração a Deus, né? Vamos então ouvir, né, o nosso professor dessa manhã. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre adoração. Para essa mensagem, né, este estudo, vamos utilizar o texto aí de
Romanos 12, de 1 e 2, né? Como já foi lido, vamos ler novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós falamos de adoração, é um tema muito recorrente, porque é um tema que está em todas as mídias sociais, em todos os cultos, né? Mesmo dentro da igreja, né? Esse tema tem trazido muitas discussões nas igrejas em relação às doutrinas que são faladas sobre ele. E o que vem a ser realmente adoração? Então, na maioria, né, das pessoas nesse mundo evangélico, nesse mundo gospel, entendem que adoração é cânticos, é música, né? E vai que você faz até um sinônimo, né? Adoração, cântico, cântico, adoração. E só, né? O restante, né, dos atos litúrgicos de um culto não estão contemplados dentro dessa adoração. Isso não é verdade, né? Isso nos deixa a pensar, né? Certo? Por que se criou esse mito, esse ícone, que a música, só a música é um sinônimo de adoração a Deus? Né? Mesmo, né, sendo um tema bíblico, né, que adoração é um tema bíblico, muitas vezes, né, o seu uso pode ser que não seja um uso 100% bíblico, né? Então, muitas coisas que está contida na Bíblia, né, é para nossa adoração, é para o nosso louvor, mas de maneira que como nós fazemos, muitas vezes não agrada a Deus, né? Então, nós temos que entender, né, que a adoração não é só uma parte da nossa vida. Nós temos que entender que a adoração não só está contida dentro de um elemento, música, cântico, né, hinos, salmos, mas que todo o nosso culto que nós oferecemos a Deus é uma adoração a Deus, é um serviço a Deus. Então não existe, né, picos de adoração. Existe uma adoração que nós temos que prestar a Deus, né? E que é então a adoração, né? Que vem a ser a adoração. Então, Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, ele expressa, né, o que vem a ser uma adoração verdadeira, né? Quais são os limites dessa adoração? Até onde vai a nossa adoração? Aonde começa e aonde termina, né? E aqui então ele já começa o texto com uma palavra muito forte, falando: rogo-vos, irmãos, né? Que vem a ser rogo-vos? Então ele não está só pedindo, ele está pedindo de maneira enfática, maneira veemente, né? Como ele estivesse dizendo, né? Ó, irmãos, tudo que foi falado aqui até agora, né, em relação à adoração, eu rogo-vos, eu peço insistentemente pelas misericórdias de Deus, né? Então, é uma coisa muito forte que Paulo está dizendo ali. É muito importante essa questão da adoração, né? E Paulo fala, né? Então, rogo-vos, pois, né, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo agora fala, né? E Paulo agora usa, né? Interessante que ele usa alguns termos do Velho Testamento para enfatizar o que vem a ser adoração. Notemos o texto aqui, né? Ele usa as palavras aí, as palavras que vêm aqui. Apresentei, né? Apresentei.
o vosso corpo como sacrifício vivo, né? Santo e agradável. Então essas palavras, né, que Paulo usa aqui, ele se refere, né? Ele volta ao Velho Testamento e ele se refere ali ao culto judaico. Como era o culto, né, judaico, como era oferecido, e como os judeus louvavam a Deus, como os judeus adoravam a Deus, né? Interessante que os judeus, né, a palavra de Deus fala que o judeu não poderia chegar a Deus de mãos vazias. Isso está em Deuteronômio 16, que ele fala, né? A palavra de Deus fala, porém não apareçam a mim de mãos vazias. Então os judeus precisam, quando ia adorar a Deus, né, no tabernáculo, através do sacerdote, ele tinha que levar um animal, né, uma oferta, um sacrifício a Deus. E esse sacrifício era vivo, né? Era um cordeiro, um animal macho de um ano, sem defeito, sem mácula. E ele oferecia esse sacrifício como sacrifício a Deus. Após dele ser imolado, derramado o seu sangue, aspergido o seu sangue, partes daquele animal era queimado, né? E essa fumaça, né, chegava a Deus como aroma agradável, como Paulo está dizendo aqui. Então aqui Paulo faz uma analogia, né, ao sacrifício que era feito, ao culto, aquele rito, né, judaico, com a nossa adoração hoje, né, no Novo Testamento, após Cristo, né? Certo? E Paulo, interessante aqui que Paulo começa, né? Rogo-vos, né? Então, que vocês observem, né, o que foi ensinado por mim aqui até agora, né? Pelas misericórdias de Deus. Ele diz que Paulo não está dizendo que rogo por mim, rogo pela igreja, mas rogo por uma coisa muito maior, muito mais forte, que são as misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Quais são as misericórdias de Deus? Pensando aí, nós entendemos que tudo que vem de Deus, né, como Deus é um Deus de misericórdia, tudo que vem de Deus são as misericórdias de Deus. Nossa vida, o ar que respiramos, nossa saúde, né, nossa família, tudo que Deus nos dá vem das mãos, dadivosas mãos de Deus, e são misericórdias de Deus. Mas Paulo aqui ele está especificando um tipo de misericórdia, né? Misericórdia devido à salvação nossa. Tá? Então, as misericórdias de Deus são essas misericórdias referentes à nossa salvação, à nossa eleição, à nossa justificação. E Paulo, do capítulo 1, capítulo 11, ele fala sobre essas misericórdias, né? Ele comenta sobre essas misericórdias aí, né? Certo? Que é a soberana eleição, a substituição de Jesus Cristo, né? Sobre os nossos pecados, a justificação da fé, né? A adoção de filhos, a concessão do Espírito Santo com penhor, né? O penhor e o selo do Espírito Santo sobre nós. E por último, né, a admissão dos gentios no reino de Deus. Então, essas são as misericórdias de Deus que Paulo está dizendo aqui, né, que nós temos que rogar, né? Nós temos que, ó Senhor, nós rogamos por todas essas misericórdias que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez seus filhos, o Senhor nos justificou, o Senhor nos elegeu, né? E o Senhor nos deu o Espírito Santo para que nós tenhamos entendimento de todas essas coisas. E então Paulo agora fala, né, sobre essa adoração, como que deve ser essa adoração. Então, da mesma maneira que o judeu adorava
a Deus, né? A Deus no Velho Testamento, certo? Agora, nós também agora, no Novo Testamento, adoramos, mas, né, não mais naquele sentido simbólico, né, de levar um cordeiro, de aspergir o seu sangue, né, derramar o sangue, né, aspergir o sangue para que nossos pecados fossem perdoados. Aí Deus ouviria a nossa oração, Deus ouviria a nossa adoração. Mas agora, aqui é diferente, né? Então, nós entendemos que agora Paulo está dizendo que nós somos este sacrifício. Nós somos esse sacrifício. Cada um de nós fazemos parte desse sacrifício, né? Parte integrante, parte dinâmica desse sacrifício. E Paulo fala assim: a adoração a Deus deve ser santa, né? Certo? Santo, né? Deve ser santa. E por que santa? Porque Deus não admite nada nenhuma coisa imunda. Deus é santo, né? E quer ser um sacrifício santo. Sede santo porque eu sou santo. Então, a nossa adoração a Deus deve ser santa, né? Santa no sentido de nós temos a adorar a Deus, né? Porque nós fomos agora justificados por Deus. Os pecados nossos foram expurgados, né? Jesus, né? Ele expurgou, ele justificou nossos pecados. Então, qualquer ato nosso diante de Deus, Jesus vai estar, não, ele está justificado. Ele foi justificado por mim. Então, agora nós chegamos a Deus, né? Certo? De maneira santa. Tornamos santos, né? Porque Deus não aceita nada que é nem imundo nem defeituoso. E 1 Pedro, né, 1:15, 16, né, fala assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, né, tornai-vos também santos vós em vosso procedimento, porque está escrito, né, sede santo porque eu sou santo. Então, como Jesus é santo, vós também vos tornastes santo, porque, né, fomos adotados como filhos, né, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que nossa adoração deve ser santa, deve ser separada do mundo, né? Temos que viver essa adoração de modo santo. Então, adoração não é um ícone, um ato apenas, mas é um conteúdo, é um conteúdo de coisas que nós temos que praticar juntas, né? Certo? A adoração é viva, né? O sacrifício vivo, tá? Então, não há necessidade mais de morte, porque a morte já foi feita por Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus morreu, ele morreu por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Então, cada vez que o judeu ia lá no templo adorar a Deus, ele tinha que levar um cordeiro e imolar aquele cordeiro. Isso era a vida toda a vida. E cada pecado tinha um preço, cada pecado tinha um preço de tipo de cordeiro. Era uma pomba, um cordeiro, era um cabrito, né? Certo? E cada vez que ele ia, ele oferecia aquilo diante de Deus através do sacerdote. Mas em Cristo foi feito isso uma única vez. Então agora nós não precisamos mais matar nenhum tipo de animal. E então nós não estamos mortos, mas estamos vivos. Então a nossa adoração ela é viva no sentido de que ela é dinâmica, né? Certo? Não é só quando eu vou no templo, não é só quando o judeu, né, ia nas festas, né, de Jerusalém, que ele ia, levava uma oferta, certo? Mas a nossa oferta somos nós mesmos, somos nosso corpo,
né? Como sacrifício ali, nós nos prestamos a Deus todos os dias, todos os momentos. A adoração a Deus, né, está contida dentro de nós. Ela é viva, ela é dinâmica, ela é constante. Né? Paulo está dizendo que é uma adoração constante, é uma adoração que não tem pausa. Não tem pausa, né? E não tem start também. Opa, agora estou dentro do templo, vamos adorar a Deus. Não. É dentro do templo, é fora do templo, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso trabalho, é dentro das nossas atividades físicas, é dentro das nossas atividades mentais. Nós estamos pensando, nós estamos agindo. Essa é a adoração a Deus. Né? Viva, dinâmica, constante. É um moto contínuo. Né? Nós somos abastecidos continuamente, né, por essa adoração. E geramos essa geração, né? A fé move, né? Nos move a gerar essa energia que é a adoração a Deus. Então adoração viva, adoração santa, né? Certo? E adoração também, como Paulo está dizendo aqui, né? Certo? Ela é agradável a Deus. Certo? Ela é agradável a Deus. Então, o que é isso, né? Certo? Ela vem de uma oferta da nossa vontade. Então, quando nós oferecemos a Deus esse culto, quando nós vivemos, né, uma vida, né, nós somos o Cordeiro, da mesma maneira que é oferecido ali, vivo, santo e agradável a Deus, representativamente, né, irmãos? Certo? Então, nós devemos adorar a Deus, né, de maneira incondicional, né? Certo? Assim como Ele nos ama incondicionalmente. Como o amor de Deus é incondicional, Ele não olha nossas faltas, não olha nossos pecados, não olha a nossa, né, a nossa existência medíocre, mas Ele nos ama e nós devemos adorá-lo da mesma maneira, incondicional. Eu não adoro para ser abençoado. Isso muitas vezes é uma visão errônea que nós temos. Deus me deu uma bênção, eu vou adorar a Deus. Eu não adoro para ser abençoado. Eu adoro porque eu já fui abençoado pelas misericórdias de Deus, como Paulo fala no início do capítulo, né? Aquelas misericórdias que nós recebemos da parte de Deus. Por isso que eu adoro a Deus, né? Então é um ato contrário. Deus me deu misericórdias, né? E eu agora adoro a Deus, né? Adoro a Deus. Então é pura gratidão, adoração é pura gratidão a Deus. A adoração é o centro, né? É o centro da nossa adoração, é Deus, não é o homem. Muitas vezes nós interpretamos também que o centro da adoração é o homem, onde ele busca os seus anseios, busca os seus desejos e busca as suas preferências. Aí que está o problema, né? Muitas vezes preferências na adoração. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu busco assim, ali é mais interessante, ali é mais, né, é mais quente, é mais frio. Nós não ouvimos isso sempre. Por quê, irmãos? Porque o centro da nossa adoração está desfocado. O centro da nossa adoração está descentralizado. Estamos buscando, né, muitas vezes gostos pessoais, né? Estamos buscando gostos pessoais. Mas Paulo está dizendo que o centro de tudo é Deus, é Cristo. Quem morreu por você foi Cristo. Quem deu as misericórdias de Deus para você foi Deus. Então o centro é Deus, não é você.
não é os seus desejos, não é o meu desejo, não é os meus anseios, não é aquilo que eu prefiro fazer. Nós temos preferências, sim, mas temos que entender que tudo é adoração. Tudo é adoração a Deus. Né? Então Paulo deixa claro isso, né? Dizendo, né? que as misericórdias de Deus sobre nossas vidas, que nós devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nosso corpo, quando Paulo fala isso, é todo o corpo, é mente, coração, alma, espírito, tudo oferecemos a Deus, integralmente. Então a adoração não devemos separar o que eu gosto, o que eu não gosto. Fulano de tal hoje vai falar, não vou na igreja hoje não, porque, né? Hoje tal conjunto vai tocar, ou vamos lá. Então, adoração a Deus, ela é incondicional, porque ela parte, né, de uma premissa que chama gratidão a Deus. Nós estamos adorando aquele que nos agraciou com as suas misericórdias. Né? A adoração agora, por último, a adoração deve ser feita através de um culto racional. Aqui também gera muita dificuldade de entendimento, né? Mas irmãos, tenho certeza que a nossa razão, nosso intelecto, né? Certo? Com certeza foi um dos grandes diferenciais, né, da nossa imagem com Deus. Se nós somos imagem, né, de Deus, é porque realmente essa é a grande diferença, esse intelecto, essa inteligência que nos faz medir, que nos faz aí ter conclusões, que nos fazem pensar. Então, culto racional não tem nada a ver, né, com culto desprovido de emoções, né? Mas a certeza de que tudo que Paulo disse, né, Paulo disse acima, né, nos capítulos anteriores, são as máximas, né, de nossa vida. Então é você entender, né, racional aqui, no culto racional, é entender as misericórdias de Deus, entender o plano de salvação de Deus, entender que nós somos pecadores, nós nascemos pecadores e vamos morrer pecadores, mas existe uma ponte aí, que é Cristo Jesus, que morreu por nós e que nos justifica, né? Nos justifica. Entender que a partir desse momento o Espírito Santo age em nossas vidas, ele abre nossa mente para entender as coisas de Deus. Então, o culto racional é isso, né? É entender, né, que tudo que a palavra de Deus fala é verdadeiro, tem que ser seguido ali. Aí nós entendemos que nós vamos prestar um culto a Deus, né, da maneira que Deus quer, com inteligência, né, com louvor, com emoção, mas sabendo que passa pelo nosso coração, que passa pela nossa mente, que está dentro da palavra de Deus. Então, irmãos, então só nos resta adorar a Deus diante de todas essas coisas, desses entendimentos, das misericórdias de Deus. Não tem outra coisa senão adorar a Deus. Por isso que é um culto racional, que passa pela nossa mente. Nós entendemos a grandeza da misericórdia de Deus, né? Então façam uma pergunta para vocês, né? Façam essa pergunta para vocês mesmos. Por que eu adoro a Deus? Por que você adora a Deus? Pense nisso. Por que você adora a Deus? Se as respostas, né, forem as mesmas que foram faladas aqui acima, certo? Você está prestando um culto racional a Deus. Por que você adora a Deus? Porque eu recebi bênçãos de Deus. Porque eu quero que Deus me abençoe. Porque eu quero ter um trabalho.
Porque eu quero que minha filha case e tantas outras coisas. Porque vai ter uma operação, eu preciso que Deus me olhe por mim. Então, faça essa pergunta: por que você adora a Deus? E se as respostas forem pelas misericórdias de Deus, você está prestando a Deus um culto racional, porque está passando pela sua mente. Aí você pode se emocionar, aí você pode cantar alto, aí você pode, dar aleluias, aí você pode dar, glória a Deus, você pode falar amém, que isso não está saindo, só de uma emoção, só de um momento de emoção, mas você passa pela sua mente que Deus fez tudo isso por você e você é grato a Deus, E a palavra de Deus fala, em Salmos 32, 9, que nós não sejamos como o cavalo ou a mula, sem entendimento, sem entendimento. Só queria ler aqui para 32, 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Deus não quer cavalos e mulas. Deus criou pessoas, seres humanos, a sua imagem e semelhança. Então, por isso que nós oferecemos a Deus um culto racional, Então, a adoração foi estabelecida pelo próprio Deus, qual que é o fim principal do homem? Louvar a Deus e glorificá-lo para sempre, e não pelo homem. Então, é Deus quem determina, como Ele quer ser adorado. A adoração não é só um momento no culto, ou uma das partes das liturgias do culto, mas a adoração é um serviço prestado a Deus a todo tempo, Sacrifício é oferecer, Sacrifício vivo é oferecer-se em benefício de outra pessoa. Essa é uma das definições de sacrifício. E Deus quer que nós nos oferecemos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando nós oferecemos todo o nosso corpo a Deus, isso é um sacrifício. Nós estamos oferecendo em benevolência, aquilo que Ele fez por nós. Então, quando nós ouvimos um salmo, como ouvimos essa palavra, tudo nos edifica, porque tudo volta para Deus, porque nós temos vontade, nós entendemos que as misericórdias de Deus agiram em nossas vidas, Deus nos pinçou, de um lago de negridão, de podridão, e nos elevou até a sua presença. Por isso nós adoramos a Deus, por isso nós oferecemos nosso corpo como vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que nós oferecemos a Ele um culto racional. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça cada vez mais adoradores, verdadeiros adoradores de Deus. Amém, irmãos. Irmãos, também agora vamos ouvir o departamento infantil, que vai ministrar uma aula aí para nossas crianças. E para essa aula nós convidamos aí nossa irmã Renata Lima, que fale a nossas crianças. Bom dia, crianças, bom dia, pais, bom dia, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bom, hoje nós vamos contar uma história que as crianças gostam bastante, de uma musiquinha que fala sobre essa história. É sobre a estátua de sal. A estátua de sal é uma mulher que era a mulher de Ló, que se tornou uma estátua, e nós vamos ver como que aconteceu isso. Ló era sobrinho de Abraão e eles viviam, Abraão e Ló, as famílias de Abraão e Ló viviam juntas, e eles foram criando uma grande herança. Eles foram criando eles tinham muitos animais, eles tinham muitas riquezas, e eles foram crescendo muito, até o ponto dos servos de Abraão
com os servos de Ló entrarem em desacordo, eles brigaram entre eles e Ló e Abraão então decidiram se separar e cada um seguir a sua vida. E Abraão deixa Ló escolher para que lado ele queria ir, né? Para que lado ele queria morar. E Ló acaba escolhendo então um lugar muito bonito, uma campina, né? Um pasto verde bonito que tinha nessa campina a cidade de Sodoma. E Ló então vai para a cidade de Sodoma junto com a sua família, com os seus pertences, com os seus animais, e ele se estabelece nessa cidade. E Abraão então vai para o outro lado, eles vão para lados opostos. Ló fica então na cidade e só que essa cidade ela ficava num lugar muito bonito, era um lugar que era bonito aos nossos olhos, mas as pessoas que moravam nessa cidade, elas não eram nem um pouquinho bonitas, né? Elas faziam muitas coisas ruins, elas estavam desobedecendo muito a Deus, desagradando muito o coração de Deus, e Deus estava ficando triste com aquela situação, e aquelas pessoas não estavam dispostas a mudar, a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar ao próximo, e só pioravam, né? Eles só faziam coisas muito erradas. E Deus então toma uma grande decisão. Ele decide acabar com aquela cidade que estava desobedecendo demais a ele. E Deus então toma essa decisão e ele se lembra da família de Ló, que era uma família que amava a Deus. E então Deus manda a família de Ló a visita de 2 anjos para avisar a Ló o que Deus tinha decidido, que ia destruir aquela cidade. E os anjos então vão à casa de Ló. Ló recebe eles muito bem, com um jantar muito bonito, serve comida, né, a eles, serve eles muito bem. Só que para vocês terem uma ideia, aquelas pessoas que moravam naquela cidade, aqueles homens, eles eram tão maus, tão ruins, que eles sabem que Ló estava recebendo 2 visitas. E eles vão para a casa de Ló para poder destruir aqueles homens. Eles querem fazer coisas ruins com aqueles 2 homens. E eles vão até lá e eles tentam invadir a casa de Ló, só que Deus não deixa. Deus não deixa e faz eles ficarem cegos. Deus cega aqueles homens e eles não conseguem achar a porta da casa de Ló. E aí, no outro dia, quando tudo se passou, os anjos então falam para Ló que ele tem que sair dali com a sua família e rápido, que ele seja rápido. E Ló fica ali um pouco assustado com a situação, como ele ia fazer, acho que pensando como que ia ser e tal. E aí os anjos então vê que Ló não se movimenta muito rápido, pega ele, a sua esposa e as 2 filhas que ele tinha e pega pelas mãos e os anjos levam a família de Ló para fora da cidade. E quando eles estão fora de Sodoma, fora da cidade de Sodoma, Deus manda uma chuva de fogo e enxofre sobre aquela cidade e destrói toda aquela cidade, tudo que tinha nela, todos os homens, mulheres, todos que moravam lá e tudo que tinha naquela cidade. Mas Ló e sua família estão a salvos. Porém, tem um detalhe muito importante. Os anjos avisam que eles não poderiam, nessa ida embora, que eles não poderiam olhar para trás, nem voltar para trás para a cidade para saber o que estava acontecendo, que eles deveriam sair rápido, correndo para outra cidade, para esquecer o que se tinha passado e não olhar para trás. Porque se eles olhassem para trás, algo aconteceria. Mas o mandamento foi só que eles não olhassem para trás.
E então eles saem daquela cidade. Porém, a mulher de Ló, ela fica meio curiosa para saber o que estava acontecendo lá na cidade. E aí o que ela faz? Ela desobedece e olha para trás. E aí quando ela olha para trás, o que acontece com ela? Ela se torna uma estátua de sal. E ali ela fica parada por causa da desobediência dela à ordem de Deus, né? Deus tinha dado uma ordem a eles, que era para eles saírem sem se preocupar, sem olhar para trás, né? E nós, crianças, como nós temos sido? Nós temos sido obedientes a Deus? Nós temos agradado o coração de Deus? Como vocês estão se comportando nessa quarentena aí em casa, com o papai, com a mamãe, com quem está cuidando de vocês? Né? Vocês têm feito todos os deveres sem reclamar? Têm obedecido a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas? Está amando o seu próximo? Né? Está obedecendo a Deus? Então, que nós possamos sempre lembrar que nós devemos obedecer a Deus para que nada de mal aconteça nas nossas vidas. Crianças, sempre tenham isso no seu coração, a obediência a Deus sobre todas as coisas, para que tudo seja sempre bom nas nossas vidas. Agora, nós vamos cantar essa música que vocês tanto gostam. E eu tenho duas participantes especiais aqui que vão cantar comigo. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olha pra mim, você vai ver, ela ficou assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim. E para encerrar a nossa aula de hoje da Escola Dominical, nós vamos fazer uma oração e quem vai orar com a gente hoje é a Lívia. Vamos lá, Lívia? Vamos. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor nos deu. Obrigada por essa escola dominical, abençoa os pais e as crianças da igreja, Pai. Abençoa todo mundo que está participando de hoje. Obrigada pela nossa história, obrigada pelas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, Tchau! Passamos agora ao encerramento da nossa escola dominical, com os avisos e os nossos aniversariantes da semana. Aniversariantes da semana, nós temos dia 7, o nosso irmão Diácono Pedro Cardoso. Dia 7 também nós temos nossa irmã Marina Amorim, né? E dia 9, nosso irmão Valdeci Gonçalves. Esses são os 3 aniversariantes que irão fazer aniversário essa semana. Liguem para eles, irmão, orem, né, na semana por esses irmãos tão preciosos, né, que têm trabalhado para a causa de Deus, né. E os avisos, nós temos aí o Projeto Celeiro, né, o pastor tem falado isso
no culto à noite, né? E na semana nós temos arrecadado bastante alimentos, não só alimentos agora com o inverno, também estamos arrecadando roupas, né? Roupas, né, para as pessoas necessitadas. Estamos doando essas roupas aí às entidades também carentes. E também temos aí a campanha, né, da nossa construção. Colabore, né? Vejam também, né, participe, né? Nós lançamos aí fotos aí da nossa construção, nós estamos com a fachada bem adiantada e, se Deus quiser, né, mais alguns dias aí, viramos terminar, finalizar. Mas precisamos da sua colaboração, da sua oração, né, que o Senhor abra, né, o seu coração para nos colaborar com a nossa construção. Também, irmãos, em relação a ofertas e dízimo, seja fiel a Deus, né, diante das bênçãos que Deus deu ao Senhor, diante das misericórdias que Deus colocou na sua vida, né, possamos ser fiéis a Deus. E se algum irmão tem dificuldades aí nesse procedimento aí de depósitos online, né, muitas vezes é difícil, é complicado, os irmãos, por favor, liguem, né, para nossa irmã Marianice Tesoureira, que iremos gentilmente aí buscar os seus dízimos e oferta nos seus lares. Não deixe de ser fiel a Deus por questões burocráticas, aí, questões tecnológicas. Irmãos, também temos os trabalhos semanais aí, né? Via WhatsApp e via Zoom. Segunda-feira, reunião de oração da SAF, às 20 horas. Não deixe de participar, não deixe de orar com as nossas mulheres, né, que têm orado constantemente, né? Agradecemos aí as orações das nossas mulheres, orado pelo pastor, orado pela igreja, orado pelo conselho, orado pelo Brasil, né? Orado pelos enfermos, né? Então é um grande ministério aí que nós temos que estar sempre lembrando. Terças-feiras, né, reunião nos lares também via WhatsApp. Não é via mais Zoom, agora é via WhatsApp, porque o WhatsApp é um instrumento, é uma ferramenta, uma plataforma que todos têm. Então é muito fácil, né, acessar aí o link, né? Então tem menos dificuldades e dá para todos participarem dessas reuniões nos lares aí às terças-feiras às 20 horas. Quinta-feira também estudo bíblico via aí o WhatsApp às 20 horas. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos, né, rever os irmãos, né? E é um momento a gente rever irmãos, estar em comunhão com a igreja virtualmente. Então participemos aí dos nossos trabalhos aí. E também informo, né, que em relação às contribuições, a arrecadação de alimento, né, o nosso pastor, o reverendo Alexandre, estará toda terça-feira, na parte da manhã, aqui na igreja, né, na sala pastoral, e ele gentilmente recebe aí, né, pode receber essas, tanto dízimos, ofertas, como o projeto celeiro aí, né? Você achar dificuldade, pode também entregar isso na via mãos do pastor. Agora, irmãos, eu quero fazer um agradecimento aí especial, né? Semana passada foi aniversário da nossa SAF e nós comemoramos virtualmente, né, através de mensagem. O pastor falou mensagens para as irmãs, a própria presidente da SAF também falou mensagem. E também eu quero agora, através da escola dominical, agradecer todas as nossas mulheres que têm desenvolvido um trabalho na escola dominical, nos cultos, toda semana, em todos os departamentos, elas participam com carinho, com amor, com dedicação, com empenho, né? Essas reuniões de orações têm sido maravilhosas para toda a igreja participar e tem sido um exemplo para nossas vidas. E então é muita gratidão que eu falo nisso, né? Que nossas irmãs têm trabalhado, têm desenvolvido, e a nossa igreja realmente tem uma SAF ativa, uma SAF que é temente a Deus, e nós queremos agradecer imensamente às irmãs,
né? E como é aniversário da SAF, tem que ter bolo, né? Esse é o moto aí que nós falamos. E agora vamos passar algumas fotos aí de momentos, né, que houveram esses aniversários com tanta presteza, e queria que as irmãs recebessem essa homenagem com carinho, né, com dedicação. E após essas fotos, peço ao nosso pastor, né, Reverendo Alexandre, que faça uma oração de gratidão, né, pela nossa SAF, e também agradeça aí os aniversariantes aí, Diácono Pedro, Marina e Valdeci, que vão fazer aniversário essa semana. E após a oração do pastor, nós encerraremos a escola dominical recitando aí o moto, nosso moto. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Vamos orar, cada um aí em seu lar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes e dentre eles a nossa querida SAF. Vamos agradecer a Deus por essa escola bíblica e vamos agradecer a Deus também pela vida dos aniversariantes. Oremos ao Senhor. Santo e soberano Deus, nosso bendito e maravilhoso Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, reconhecendo a grandeza e a beleza da Tua santidade. Nesta manhã, Senhor, que já estudamos a Tua palavra, tanto com os adultos como com as crianças, que, Senhor, a Tua bênção de ter a fé edificada pela palavra, santificados pela Tua palavra, seja derramada em cada vida, em cada lar. E, ó Deus, também com gratidão no coração, queremos colocar diante de Ti a vida de cada um que completou mais um ano de vida. Ó Deus, abençoe ricamente a vida do Teu filho, Teu servo, Diácono Pedro. Abençoe a vida da Tua filha, Tua serva, a irmã Marina. Abençoe, ó Deus, a vida da irmã Darcy. Abençoe, ó Deus, a vida do irmão Valdeci. E abençoe também a vida do pequeno Gustavo. Derrama as Tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre cada um deles, que eles possam sentir nesses dias, ó Pai, a alegria e o presente maior que é a Tua presença. Sê também, ó Deus, com a nossa SAF, com cada irmã, com aquelas que fizeram parte do início dos trabalhos, as fundadoras do trabalho feminino aqui na nossa igreja, se com aquelas irmãs que passaram pelos momentos difíceis para manter esse trabalho, seja com aquelas irmãs que participaram dos momentos mais alegres, de grandes conquistas com o trabalho da SAF, se com as irmãs que chegaram recentemente, se, ó Deus, com esse trabalho feminino, auxiliando a Tua igreja na perseverança da oração e em tantos outros trabalhos que a SAF realiza. Ó Deus, abençoe cada uma das irmãs, abençoe cada aniversariante em seu viver, que o Senhor
estenda a tua destra santa e poderosa sobre cada um. É o que nós te pedimos e já em fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso motto, Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que os irmãos tenham um bom domingo na presença de Deus, na presença das misericórdias de nosso Deus, e possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos.